Audio Jungle. Então, para finalizarmos a nossa série de estudos acerca da tricotomia humana, eu quero ler um texto com você que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 em diante. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 16, diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pois bem, se Deus ele fala através do seu Espírito Santo ao nosso espírito, o nosso espírito fala e transmite as informações para a nossa alma governando, ela faz a gestão do corpo, para que o corpo se submeta à vontade da alma e fazendo com que haja aí uma sintonia perfeita, né, vindo daquilo que é espiritual para aquilo que é da natureza humana. Mas é importante lembrar e salientar que, por sermos seres espirituais, nós temos um adversário que trabalha na nossa vida com o intuito de roubar, matar e destruir todos os projetos de Deus e tudo aquilo que nós implantamos na nossa vida que nos trará um bem-estar e nos trará uma alegria e uma realização. Pois bem, o inimigo das nossas almas, ele não pode falar no nosso espírito, porque o nosso espírito é o fio de comunicação entre nós e Deus, entre Deus e a humanidade. Deus ele se relaciona com o nosso espírito através do seu Espírito Santo. Essa comunicação, esse mistério, o inimigo ele não tem acesso. Ele também não tem acesso à nossa alma, a menos que ele vá ganhando esferas para chegar a influenciar a nossa alma. Então, o ponto de partida do nosso adversário vai ser justamente o nosso cérebro, justamente aonde está a nossa natureza de baixo, né? A nossa natureza da terra, justamente aonde está o gestor do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é um corpo que não será salvo. O nosso corpo irá se decompor na terra. E o nosso corpo está o racional, que luta contra o que é espiritual. Dessa maneira, o adversário da nossa alma, através dos seus dardos inflamados, através das suas flechas, né, que sorvem a nossa alma quando elas vêm sobre a nossa vida, mas primeiramente elas são lançadas no nosso cérebro, elas entram justamente neste campo seguro, neste lugar onde nós estamos protegidos, porque já é justamente um local onde nós não estamos acostumados, né, a corrermos riscos, a tomarmos decisões, a realizarmos alguma coisa. Então, se o próprio cérebro já nos coloca nesse lugar de proteção, aonde ele nos inibe para que a gente esteja sempre seguro e não corra riscos, é óbvio que o inimigo também vai trabalhar dentro do nosso cérebro, através dessas setas, para que a gente possa impedir com que a nossa alma governe. E como é que isso funciona? Pois bem, quando a alma não está funcionando, quando a alma não está governando, obviamente o nosso corpo, né, está governando a nossa vida. Se o meu cérebro, que faz a gestão do meu corpo, estiver governando a minha vida, automaticamente eu vou estar ligado à minha natureza caída e vou estar vulnerável às tentações e às fraquezas da minha carne. Por isso que Paulo nos estimula a andarmos sempre no Espírito e jamais realizarmos as concupiscências da carne. Então o adversário ele não entra dentro da minha cabeça, ele não tem poder de onisciência para ler os meus pensamentos, mas ele fica analisando o meu comportamento, as minhas atitudes, os momentos de ira, por exemplo, quando vem sobre a minha vida por alguma circunstância, através do que eu falo, através da minha reação, através da maneira como eu me expresso,
ele estuda a minha personalidade, ele estuda o meu comportamento e a partir disso ele vai lançando setas, né, para poder me tirar do propósito e do foco de Deus. Então, se eu já estou influenciado pela minha natureza caída, praticando as obras da carne, a minha alma não está governando, obviamente eu estarei suscetível a essas quedas, suscetível a desistir dos projetos de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, não são aqui da parte de baixo, não são da terra, não está relacionada à nossa natureza humana. As nossas armas são espirituais. As nossas armas são a palavra de Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de consagração, de santificação, de jejum. E ele chega a dizer: nós precisamos levar a nossa mente cativa à obediência da palavra de Deus, à obediência de Cristo. Quando eu levo a minha mente, né, o meu cérebro e a minha mente cativa a palavra de Deus, automaticamente eu estou protegido e revestido desta armadura que ele cita em Efésios capítulo 6. Porque essa armadura nada mais é do que o Evangelho, do que o poder da palavra de Deus que nos traz um fortalecimento e que nos traz segurança. Por isso ele está ali fazendo uma comparação do escudo da fé, porque quando eu estou fortalecido na palavra, eu estou debaixo de um escudo, porque a palavra de Deus é escudo e broquel. Jesus ele venceu o adversário da nossa alma no deserto, e ele venceu a Satanás usando somente o poder da palavra. Ele estava jejuando, ele estava em consagração, ele estava em oração, mas na hora do combate, ele não deixou aqueles dardos inflamados entrarem no seu cérebro e deixarem ele ainda mais vulnerável a ponto de cair, porque é uma escada, né, que o adversário vai subindo. Se ele entra no meu cérebro com essas setas malignas, ele consegue me influenciar, automaticamente a intenção dele é subir uma esfera e dominar a minha mente, que está na minha alma. Dominando a minha mente, ele domina as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas decisões, e ele toma completamente o estado da minha vida, né? Não me possuindo, mas me influenciando com essas setas, e automaticamente eu vou desistindo dos propósitos de Deus e fazendo somente a vontade da minha natureza caída. Por isso que é importante nos revestirmos da palavra, de uma vida de oração, de santidade, de consagração, mantendo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, quando nós estamos com a nossa alma dominando, em concordância com o nosso espírito, que está atrelado ao Espírito Santo de Deus, recebendo direção do alto, nós estamos nos revestindo de Jesus, revestindo da verdade. E dessa maneira nós estamos protegidos, né? Porque o escudo da palavra de Deus, ela nos protege. Então o inimigo ele age nesse campo do nosso cérebro, né? Sempre nos levando a desistir dos propósitos. Ele já usa, né, essa tendência natural do cérebro de nos trazer para um campo de segurança, e ele usa ali os seus dardos através dos nossos comportamentos para nos bloquear e nos impedir de avançarmos, sempre trocando os pronomes, né? Ele nunca vai dizer assim: você não vai dar certo, você não vai chegar lá. Ele substitui o pronome. Ele diz assim: eu não vou dar certo, eu não vou chegar lá. E quando ele lança esses dardos, automaticamente, se eu estiver vulnerável, não estiver revestido da palavra de Deus, eu estarei suscetível a esses ataques, a essas influências, e eu cairei certamente nas suas ciladas, nos seus desígnios, na sua destruição, para roubar, matar e destruir todos os propósitos de Deus para a minha vida. Resumindo essa série de mensagens sobre a tricotomia do homem, nós aprendemos o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo, quais são as vozes, né, que cada uma delas transmite, as influências do céu, as influências do inimigo e a maneira como nós precisamos nos portar para que a nossa vida esteja revestida de Jesus Cristo. Com isso eu quero dizer que a palavra de Deus é a nossa esperança, é o nosso alicerce, a palavra de Deus é o nosso porto seguro, e se nós estivermos em Cristo, nós estaremos protegidos de todo mal e de toda influência. Com isso, eu oro para que Deus abençoe a tua vida, renove as tuas forças, libere graça e saúde sobre você e toda a sua família,
e continue assistindo aos nossos vídeos, compartilhando com os teus amigos, com a tua família. Continue permitindo com que a palavra de Deus tenha efeito na tua vida. Siga, eu te peço, as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas aí de redes sociais. MAP Se Realize em Cristo. Você vai encontrar ali as nossas páginas, vai nos seguir e nos ajudar nesse propósito de ministrar e levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você seja bem-aventurado e próspero para a glória de Deus. Um abraço.